Por que individuar-se? Estou lendo com vocês aqui o parágrafo 373 do Eu e o Inconsciente, que é o terceiro capítulo da segunda parte do Eu e o Inconsciente, que trata nada mais, nada menos do que da individuação através de dois exemplos. Mas, ao mesmo tempo, esse é o parágrafo final desse capítulo e nos traz vamos dizer, uma espécie de conclusão da dimensão que isso tem para a vida, a individuação. Vamos ler. Poder-se-ia perguntar aqui por que é tão desejável que um homem se individue. Eu acrescentaria que não só é desejável, como também é absolutamente necessário que o seja. Caso contrário, sua fusão com os outros o levaria a situações e ações que o poriam em desarmonia consigo mesmo. Dos estados de mistura inconsciente e de indiferenciação brotam compulsões e ações que se opõem àquilo que se é realmente. Dessa forma, o homem não pode sentir-se unido consigo mesmo, nem poderá aceitar uma responsabilidade. Sentir-se-á numa condição desagregada, carente de liberdade e de ética. A desunião consigo mesmo é a condição neurótica por excelência, que se torna insuportável para o indivíduo e da qual ele quer livrar-se. Mas esta libertação só ocorre quando ele se torna capaz de agir em conformidade com o ser que ele é. Inicialmente, o homem tem para isso apenas um sentimento vago e inseguro. No entanto, na medida em que seu desenvolvimento avança, tal sentimento se torna mais claro e forte. Então, isso está sendo colocado de uma maneira muito interessante pelo Jung no final desse capítulo. No próximo capítulo, ele vai tratar de um tema, a meu ver, muito negligenciado pela psicologia analítica, pelo movimento da psicologia analítica do século XX e ainda do século XXI, que se trata da personalidade humana, a barra pesadíssima. Mas aqui ele está colocando o instrumento, a ferramenta, a técnica, como ele chama, da imaginação ativa. Está colocando aqui já também até nomeando a função transcendente. Isso é muito interessante, muito interessante. E ele começa esse parágrafo, o 373, que é fundamental, da mesma maneira como ele vai terminar. O que nos coloca, vou dizer pelo menos para nós, psicoterapeutas junguianos, numa tremenda saia justa. Porque a individuação não é uma alternativa ou uma meta incerta, aberta, indeterminada da existência. Ela se apresenta para o Jung e isso vai ficar, creio eu, bem claro nesse capítulo, nesse parágrafo, de resto nesse capítulo, que embora a individuação se coloque de uma maneira individual para cada um, ela em si é uma destinação obrigatória para todos. Ainda bem, penso eu comigo mesmo, né? Que eu sou espiritualista e no meu espiritualismo, a maneira como eu levo, eu sou um reencarnacionista. Então eu tenho várias vidas, mas é para decidir agora. É para decidir agora. É para decidir nesta. Então eu coloco isso para mim, quer eu consiga, quer não.
mas isso para o Jung é colocado como um potencial da existência e aquilo que qualifica a existência e a própria meta dela. Vamos passar para a próxima, para a sequência desse capítulo, vamos passar para a sequência deste parágrafo. Distinguir os conteúdos inconscientes de nós mesmos. 373 ainda, então é o último parágrafo, estamos concluindo. Quando alguém pode dizer verdadeiramente acerca de seus estados interiores e de seus atos, assim sou e assim atuo, então terá alcançado essa unidade consigo mesmo. Ainda que dolorosamente, pode assumir a responsabilidade de seus atos contra toda resistência. Reconheçamos que nada é tão difícil quanto suportar-se a si mesmo. Aqui ele vai citar Nietzsche. Buscavas a carga mais pesada e te encontraste. No entanto, até esta realização dificílima será possível se conseguirmos distinguir os conteúdos inconscientes de nós mesmos. O introvertido descobre tais conteúdos em si mesmo, enquanto o extrovertido os projeta em objetos humanos. Em ambos os casos, os conteúdos inconscientes determinam ilusões perturbadoras que nos falsificam, assim como as nossas relações com os outros, tornando ambas irreais. Estas são as razões pelas quais a individuação é indispensável para certas pessoas. Ela não significa uma simples necessidade terapêutica, mas representa um alto ideal, uma ideia do que podemos fazer de melhor. É oportuno acrescentar que isso equivale ao primitivo ideal cristão do reino do céu que está dentro de vós. A ideia básica deste ideal é que a ação correta provém do pensamento correto e que não há possibilidade de cura ou de melhoria do mundo que não comece pelo próprio indivíduo. Para dizer as coisas drasticamente, um homem que vive num asilo de mendigos ou o parasita nunca resolverão a questão social. Então, o Jung está colocando a individuação numa estatura que não é apenas psicoterapêutica ou individual por si mesma, mas ele está colocando isso numa dimensão muito maior, que extrapola o próprio indivíduo, embora tenha que iniciar-se e concluir-se no próprio indivíduo. É um caminho individual de cada um. Mas ele está colocando a coisa como uma missão maior, inclusive ética, de uma saída para a humanidade. A humanidade é viável ou não é? O Jung põe todas as fichas que ele tem neste processo de individuação e, ao que eu pego em outras citações, a individuação requer como condição sine qua non, de algum modo, a imaginação ativa, que ela se desenvolva, o que é muito raro na condição humana atual do homem ocidental, de uma maneira espontânea, livre. É mais fácil que isso se desenvolva num ambiente rural, como ele destaca em várias passagens. Mas para nós, hoje, individuação, que não é nada mais, nada menos do que uma iluminação ao estilo ocidental, ela requer um trabalho específico. A gente pode chamar de psicoterapêutico, não sei, cheira muito a neurose, mas a neurose, infelizmente, ou naturalmente, é a condição de vida do homem ocidental. É a condição de vida, é a condição humana. E não há outra. Neurose é uma questão de grau,
está em todos e compromete, e aí não é mais uma questão de grau, o falseamento da imagem interior e o falseamento da imagem externa. Essa é a condição que ele falou com todas as letras no início desse parágrafo na planilha anterior. Isso que eu trago para vocês agora é parte, um spot da leitura que estamos fazendo, sistemática, do eu e o inconsciente à luz da centralidade da imaginação ativa. É uma proposta que eu diria, em princípio, diferente do usual. A centralidade da imaginação ativa. E aí, né, colocando nesses termos, a partir da publicação do Livro Vermelho e dos livros negros, então é esse o esforço em que estamos inscritos no grupo de leitura. Então, muito bem, ficamos por aqui e, obviamente, isso abala muito esse tipo de leitura, esse tipo de compreensão do Jung, da psicologia analítica do Jung, e melhor, da psicologia complexa do Jung. Há uma diferença, não é sinônimo ao que eu pude entender essas duas formulações de psicologia analítica e de psicologia complexa. Isso afeta uma zona de conforto. Eu diria uma zona de conforto que de alguma maneira impregnou todo o movimento junguiano do século XX, praticamente todo, e de alguma maneira comprometem ainda as abordagens, muitas, no movimento junguiano do século XX. Então tá aí. O Jung, em alguns momentos, ele chegou a afirmar que era uma exigência para habilitar-se na psicoterapia junguiana a individuação e, particularmente, a maestria na técnica da imaginação ativa. Isso me aparece como um problema, isso me aparece como um objeto de investigação, de estudo, de aprofundamento, mas mais eu me aprofundo nesse assunto, nessa questão, na verdade não é nem um assunto, é uma questão, porque ela é colocada pelo Jung como uma exigência, mas eu vou confirmando isso nos escritos do próprio Jung, a começar por esse texto maravilhoso, introdutório, que é o eu e o inconsciente. Introdutório, eu diria, introdutório nada. É uma belíssima introdução, mas não é um texto introdutório, de modo algum. Muito menos didático. É um texto que introduz o leitor na tarefa da humanidade.